programa de hoje vai tratar de uma questão que tem sido longamente discutida na escola: como ensinar a gramática. Ensinar a partir do uso ou a partir de regras. Diferentes concepções e diferentes objetivos têm norteado a prática do ensino de gramática. Quando a gente pensa no papel da gramática, é preciso considerar um pouco a história do ensinar e aprender língua portuguesa. Porque a gramática teve e ainda tem, né? A gente precisa considerar a realidade, um papel forte, porque ela, de certo modo, constrói a noção de progressão dos conteúdos na escola. Quando a gente muda a unidade de trabalho para texto, as pessoas não se deram conta de que a unidade de reflexão da gramática é outra. O que a gente sabe hoje de texto vai muito além da gente imaginar de uma forma ingênua de que o texto é um conjunto de frases e que então, se você analisar cada uma das frases do texto, você vai garantir a compreensão. Não é, porque às vezes, num texto de suspense, você precisa seguir lendo para compreender o que está apontado no início. Então, texto pressupõe que a gente repense, se a gente de fato toma a comunidade de trabalho, o que é, então, que a gente precisa ensinar. Tem uma frase que eu ouvi de um biólogo uma vez, dizendo que se você quer saber por que é que um avião levanta voo e o efeito do ar na aerodinâmica da asa que faz com que esse avião levante voo, é irrelevante para esse tipo de reflexão saber qual é a composição do ar, né? Da mesma forma, quando eu saio e vou para uma unidade maior, que é o texto, eu preciso estabelecer uma discussão, o que é que, de toda aquela descrição que tomava como referência uma unidade gramatical, como a frase, ainda é relevante, né? Essa é uma discussão que ela não está ainda muito clara. A discussão do ensino de língua portuguesa exige uma reflexão sobre a necessidade ou não de ensinar a gramática nas séries iniciais. Hoje nós vamos conversar sobre uma série de atividades que são tradicionais nas primeiras séries, né, da escola elementar e que se costumava chamar de ensino de gramática, né, que eram todas as atividades que não eram de ler e escrever diretamente, não eram cópia, nem ditado, nem leitura, né, e que eram exercícios que tinham algumas características semelhantes do ponto de vista da forma dos exercícios. E a gente vai conversar um pouco sobre essas atividades. Os grupos receberam um roteiro para discussão, onde se pedia que eles listassem esses conteúdos gramaticais das séries iniciais, que eles analisassem a forma como tradicionalmente esses conteúdos eram ensinados e que se avaliassem, à luz do que se sabe hoje, quais desses conteúdos são necessários de serem ensinados e quais talvez não, e os que se considera que vale a pena continuar ensinando, como? Bom, nós listamos os seguintes conteúdos para essas séries iniciais: a separação de sílabas e a classificação, concordância verbal e nominal, sinônimos e antônimos, tempos verbais, as classes gramaticais, artigo, substantivo e adjetivo, e no substantivo trabalharia o grau, o número e o gênero, advérbios, pronomes. Que a gente discutiu assim mais em relação aos alunos de quarta série, como os da Valéria,
É que também não dá para... É diferente, por exemplo, com a pré-escola, que são questões assim, que a gente informa para as crianças, né? Que a gente não vai trabalhar muito a fundo, né? Agora, no caso dos alunos dela, a gente não pode ficar, pelo menos foi o que a gente conversou, a gente não pode ficar esperando que tem uma demanda das crianças para se trabalhar determinadas coisas. A gente achou importante que também ter estabelecido alguns conteúdos. Não esperar só que naquele momento da revisão apareça um problema de concordância verbal, aquilo é tratado e acabou. Eu acho que, a minha opinião, posso estar errada. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estar informando, tem que estar explicando, tem que... da melhor maneira possível, entendeu? Não pode só no... Não sei, o ano passado eu fiz um trabalho com os meus alunos de 4ª série com textos. Então, se eu queria tratar o assunto de substantivo com eles, então eu procurava textos que dessem essa informação, para que textos que eu pudesse fazer uma discussão em cima daquilo, tá? Não é só o conceito, que eles buscassem um conceito em cima do que eu queria explicar. Então, eu estava até falando assim com as meninas que, quando eu fui explicar substantivo, então eles desenharam diversas mesas para a gente estar discutindo que substantivo não é o nome que se dá às coisas. Que coisas são essas? Então, antigamente era assim, era o conceito, tipos de substantivos, avaliação, para ver se sabia ou não. Tem uma coisa que a gente não viu, mas talvez a Clélia possa contar. Nós gravamos na classe da Clélia, que é um pré, uma revisão, lembra? De um texto... De uma carta? Foi essa? De uma carta, onde eles trabalharam exaustivamente a concordância. Você quer contar um pouquinho o que era? Minha carta, ela iniciava-se o que a gente. Então, eles estavam informando aquilo que eles faziam, né? Então, a gente brinca lá fora, a gente faz uma série de coisas. E no decorrer da carta, eles colocam nós. A gente estuda na creche central da USP, somos alunos da creche da Ana Lúcia. Espera um pouquinho. Nós estudamos na creche. Então, assim, aí depois eles percebem essa mistura, né, do nós com a gente. E aí eles pedem, na revisão da carta, eles pedem para ter essa transformação, essa mudança. É por causa que no começo a gente pôs a gente, não é? Então, só que quando a gente põe no começo a gente, até o fim a gente tem que pôr a gente, por causa que senão, se a gente falar a gente e nós, vai ficar muito feio. Eu fico me perguntando se as atividades que você fez não tinham a ver com um conhecimento do tipo metalinguístico, quer dizer, você queria que eles fossem capazes de dizer se as coisas eram substantivo, adjetivo, verbo, era isso? Eu acho isso importante. Eu também acho. Eu acho. Eu acho que na pré-escola eles terem essa noção é bárbaro, mas eu acho que numa 4ª série eles têm que saber. Posso estar errada. Para quê? Para que serve saber que uma coisa é substantivo, outra é adjetivo, outra é pronome? Eu não estou dizendo que não é, hein? Não, eu sei. Mas eu acho que a gente tem que saber para que a gente ensina. Eu acho que quando eles produziam um texto, eles sabiam, na hora de colocar a palavra no plural, sabiam colocar no diminutivo, não sei. Você acha que foi porque você ensinou o conceito de diminutivo? Não é conceito, eu não ensinei conceito, eu ensinei para eles o que era um substantivo. O que aquela palavra flexionava em gênero, em número, em grau. E antes eles não flexionavam? Mas sim, mas eu acho, Thelma, que quando eles têm um conceito, eu posso estar errada. Mas eu acho que quando eles têm o conceito do que é um substantivo, eu acho que eles conseguem enxergar, é diferente. Eu acho que assim, você atirou no que viu e matou o que não viu. Não sei. Mas eu vou te dizer por quê. Na verdade, o que você falou é verdade, mas não pelas razões que você falou. Porque assim, alguém que nunca aprendeu o que é substantivo, adjetivo e verbo, é capaz de produzir um texto. Mas às vezes não é capaz de enxergar os erros no texto, Thelma. Não é capaz de falar sobre. Pode ser. Por quê? Para que é que serve, por exemplo, eu saber o que é um adjetivo? Para eu poder discutir com alguém aquele texto, caracterizando a natureza daquilo que eu estou discutindo. Certo? Essa gramática que a gente sabe, que a gente chama de gramática, que é a normativa, ela é, na verdade, uma língua para falar da língua. Ela é uma metalinguagem, certo?
ela tem um papel muito importante, mas ele é diferente daquilo que a gente imagina. Não é porque alguém sabe o que é diminutivo e aumentativo, substantivo, adjetivo ou advérbio, que muda a forma dele escrever. De qualquer forma, não muda. Agora, saber, por exemplo, que quando você escreve um texto, aquele ele, que fica repetido, aquilo chama pronome, permite discutir esse assunto com muito mais domínio do que ficar chamando os pronomes pelo nome, certo? Chamando de ele, ela, né? Quer dizer, você pode fazer uma reflexão muito mais sistemática se você souber que aquilo chama pronome. Que esse dele aqui, Érica e Renan, os meus podem substituir? Eu já sei. A avó do senhor Camilo era muito exigente. Ah, não, muito senhor Camilo, isso fica muito... Não vai ficar muito bom. E o que pode ser colocado então aí, Érica? Você tem nome? Sua avó era muito exigente, colocar o sua. Colocar o sua fica melhor? Fica melhor. A gente pode estar falando sobre sem nomear. Pode. E também pode ensinar como se chama. A questão é uma questão de forma que implica, na verdade, uma questão de concepção de aprendizagem. Quer dizer, no modelo clássico, no modelo associacionista, empirista, o conhecimento vem acabado nessa forma sistematizada. E você supõe que isto é necessário para aprender a usar. Só que o conhecimento que a gente tem hoje a respeito do que é a língua, certo? O que é a linguagem e de como se aprende essas coisas, mostra que, na verdade, essas coisas servem para fechar, não para abrir. Certo? Então, por exemplo, se uma pessoa não sabe escrever adequadamente, o fato de você ensinar a gramática a ela não vai fazer ela aprender. Mas a gramática sistematicamente tem sido ensinada com esse objetivo. De que ela seja alguma coisa que se reflete depois na capacidade de produzir um texto, de interpretar um texto. E é claro que saber o nome das coisas ajuda a refletir sobre elas, ajuda a discutir sobre elas. Mas é preciso que haja o conhecimento epilinguístico, certo? Que é esse conhecimento que não fala das coisas, mas é um conhecimento em atos que permite fazer. Observem quanto conhecimento linguístico está implícito no texto produzido por Sharon e Yara. Vou ler, Sharon, pra ver como é que lê daqui. Tá. Era uma vez até um foguete. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Eles seguiram caminhos diferentes. Cada um fez sua casa. O primeiro porquinho fez sua casa de palha. Então chegou o lobo. Abre a porta, senão vou assoprar até sua casa derrubar. E assim fez. É preciso que exista esse conhecimento para você poder dar nomes às categorias e para isso servir para alguma coisa. É muito importante que a gente tenha claro que essas categorias, o que essas formas de classificar e descrever a língua, elas servem para falar da língua, não servem para produzir a língua, certo? E a escola tem confundido muito isso. Tradicionalmente, a escola vem confundindo isso, tanto que é tradicional, por exemplo, nas classes de 5ª e 8ª, que o professor dá aula de gramática o mês inteiro. Aí, uma vez por mês, ele pede uma redação com a hipótese de que o que ele ensinou de gramática vai aparecer como qualidade textual na redação.
e ele não se conforma que não aparece. E nem se dá conta de que se não aparece nunca, alguma coisa deve estar errada. Certo? Porque a hipótese é essa hipótese de que é do sistematizado para o não sistematizado. Na verdade, o que se sabe hoje é que o movimento é inverso. Você precisa conhecer de uma forma epilinguística para poder construir um discurso metalinguístico que te ajude a aprofundar a reflexão. Eu não estou dizendo que isso não é necessário. O que eu estou dizendo é que não é exatamente o que se pensava. Saber que o pronome é pronome, que se chama pronome, é que você já sabe uma porção de coisa, e você aprende o nome daquilo. É muito interessante, para meninos mais velhos, você pega um texto, pede para ele separar para ele pegar todas as palavras e tentar classificá-las, agrupá-las, palavras do mesmo tipo. Né? É interessante porque os substantivos, eles juntam o resto, às vezes os adjetivos também, o resto, eles fazem um lelê enorme. E é uma boa situação para você começar a discutir. Bom, hoje eu fiz uma atividade de análise morfológica com as crianças. E no início eu fiquei um pouco insegura para trabalhar dessa forma, porque normalmente eu sempre trabalhei separadamente. Então, hoje nós vamos trabalhar só pronomes, outro dia só adjetivos, outro dia só substantivos. Então, trabalhar desse jeito foi uma novidade para mim. E hoje eu pensei numa atividade sem ser um texto instrucional, mas ser um texto narrativo, porque no texto narrativo aparecem mais os verbos, a questão do pronome, dos adjetivos. Então, o texto que eu peguei, o trecho do texto que eu peguei, é um texto já conhecido por eles, eu já trabalhei, então isso também facilitou. E resolvi dar em grupo, né, esse grupo de 4 crianças, para ver o que saía dali. Então, mais uma vez, eles começaram a formar, porque as palavras rimam, porque todas terminam com S, a questão da ortografia fica muito forte ainda. Então, eu tive que fazer intervenções em todos os grupos para estar analisando de uma outra maneira, focalizando de uma outra forma. O que você estava falando, Renata? Tem S, todas elas têm S no fim. Que dica que dá? Todas elas terminando com S. Ela está no plural. Ah, então elas estão no plural. O que mais a gente pode estar pensando para formar outros grupos com elas? Podia ser substituto próprio ali, tipo aí tipo a gente podia, assim, o sapo fica na lagoa. Qual que é o substituto próprio? O sapo está na lagoa. Aí colocava aqui. É substantivo. Então tem algum outro substantivo próprio aqui? Não. Então vocês não acharam nenhum substantivo próprio. E só tem substantivo próprio? O que mais tem, Daniel? Tem substantivo comum. Substantivo comum, e o que são os substantivos comuns? É nome de que não é próprio, é para qualquer coisa. Então vê se você acha algum aí. Sapo. Então vai colocando aqui. Daqui. Ratazanas, lagartos, aranha, rãs. Então a gente já formou um grupo aqui, que segundo vocês é de substantivos comuns. Muito bem. Sobraram esses. Será que a gente pode formar algum grupo com esse aqui? Com esses aí? Por que eu formei esse grupo tão pequeno aqui? É porque as outras palavras, quer dizer, essas palavras aí, quer dizer nome. Outros nomes, mas não tem nada a ver com essas palavras aqui. E tem a ver com o quê? Assim, quando uma pessoa xinga a outra. Nojento e chato. Nojenta, linda, é só xingar? Não, falar. Como a pessoa é? Pode ser linda, bonita. E você sabe o nome disso? Quando a gente fala linda, é bonita, é feia? Então a gente não vai dar um nome. Então aqui a gente vai colocar que são palavras como a gente acha como a pessoa é ou alguma coisa é. Vamos deixar assim então, depois a gente pensa nas palavras.
Além das rimas, o que a gente pode formar com isso? Aqui nós já formamos 2. Palavra que dá pra juntar, professora. Aqui, ó, Nessa aqui, palavras o quê? Palavra que dá pra juntar. Palavra que liga. Palavra que liga? Que liga o quê? As palavras. Uma palavra com a outra. Então, vamos lá, Daniel, vamos formar mais um grupo aqui com essas. Moravam, acham, é isso? E o era? Também já aconteceu? Era? Não. Era. Já. Era, já aconteceu. O era já aconteceu. Qual mais que já aconteceu? Morava. Morava já aconteceu. Então essas palavras aqui são palavras que... alguma coisa que já aconteceu. E acham? Vai acontecer. Se eu dissesse para vocês, os alunos acham essa lição difícil. Vai acontecer. Vai acontecer. Acham. Acontecendo. Que está acontecendo. Então, a gente não pode colocar como regra que terminou com M, que já aconteceu. Olha quanta coisa a gente já conseguiu formar, além das rimas que vocês formaram. E agora? Neste. Neste, o que mais você quer colocar aqui neste? Neste, menos. Olha, então vamos fazer assim. A gente vai deixar essas outras palavras para a gente discutir com todos os alunos da classe. Na atividade que eu fiz uma maior intervenção, que foi no grupo da Renata, do Daniel e do Felipe, eu pude ver o quanto essas crianças sabem, porque eu ainda não ensinei substantivo próprio, comum, adjetivos, quer dizer, eles tinham todo esse conhecimento que eu não precisei ensinar. Então foi através do texto que eles descobriram tudo isso. E para cada grupo eu tive que fazer uma intervenção diferente e depois eu socializei com a sala. Então eu percebi que trabalhando desse jeito é muito mais fácil para mim e para eles também. O entendimento fica muito mais tranquilo. E a gente tem que estar sempre atento também às melhores intervenções para que isso aconteça. Porque senão o grupo da Renata ia ficar só no agrupamento por rimas e ia ficar por isso mesmo. Porque a partir daí, você começa a construir uma metalinguagem que vai permitindo cada vez mais falar da língua olhando de longe, que é para isso que serve isso. Nós colocamos que esses conteúdos eram aprendidos assim de forma mecânica, né, usando os exercícios de repetição, siga o modelo, memorização, o treino ortográfico, né, treino das palavras que as crianças erravam nas produções, né? E normalmente escreviam essas palavras muitas vezes, e a gente tinha colocado, você falou, né, que quando eles iam produzir um texto, essas palavras não saíam como eles haviam aprendido, né? E eu sigo o modelo também, que normalmente confundia bastante as crianças, né? Porque eles falavam assim, o cachorro, a cachorra, o gato, a gata, o boi, a boia, né? Então, esses problemas assim, o bolo, a bola, né? Na produção, dependendo do texto que você pede para ser produzido, né? O tipo de texto que você produz, ele te pede uma concordância. Se for em primeira pessoa, ele vai estar no singular. Mas eu penso também que a gente tem que estar propondo atividades para eles estarem refletindo sobre esses aspectos, né? Atividades, sequenciar umas atividades para se pensar em determinados conteúdos que a gente listou. Você está propondo alternativas às atividades de exercícios tipo siga o modelo repetitivo? Não é com essa natureza, mas eu estou pensando assim, em atividades que você vai focar uma reflexão mais específica de determinado conteúdo. Uhum. Por exemplo, vamos pensar numa atividade para focar na questão dos sinônimos. Eu vou tentar dar um exemplo do que é inverter a forma de ensinar sem deixar de ensinar o conteúdo. Certo? Por exemplo, se você está analisando um texto e ele tem uma quantidade excessiva de repetições, por exemplo, não no caso assim de pronome, mas
repetições em geral. Você pegar um dicionário e começar a trabalhar com as crianças, né? Vamos ver que outras formas existem para dizer isso, né? Para dizer, que outras palavras a gente pode usar no lugar dessa e que dizem a mesma coisa. Isso é muito diferente de você fazer listas e listas e listas de sinônimos e antônimos, certo? Como se aquelas, sei lá, 50 ou 100 palavras dessem conta da língua. A língua é uma coisa muito maior que essas listinhas que a gente fazia. Vamos rever uma atividade de revisão de texto bem escrito, realizada na classe da professora Rosalinda, onde os alunos explicitam seus conhecimentos sobre a língua sem necessariamente terem passado pela tradição formal do ensino da gramática. Olha, sem falar que o Saci assusta as galinhas, coitadas, que já são por natureza assustadas. Mas não é que ele faz com que fiquem completamente espavoridas? Fala, Felipe, o que você achou que nesse pedaço tem assim... Espavoridas. Ah, o espavoridas? Você achou que o espavoridas está diferente aí? Você sabe o que é espavoridas? Apavoradas. A Clarice Lispector eu podia falar assim. Ai, Bruna, não muda o que a Clarice falou, não. Só fala o que ela colocou de bonito. Completamente apavoradas. Ela poderia ter dito apavorada. Mas se ela usou, o que ela usou? Espavoridas. E você achou que ficou mais bonito esse espavoridas aí? Agora vamos ver duas atividades. A primeira delas, cujo conteúdo é a concordância, na classe da professora Márcia. Na segunda atividade, veremos a professora Rosalinda discutindo com seus alunos a questão da separação das palavras no fim da linha. Minha atividade de hoje tinha como objetivo propor para as crianças uma reflexão sobre a concordância, tanto concordância nominal quanto a concordância verbal. Eu pensei primeiro em produzir um texto, eu produzi uma carta, e nessa carta eu faria uma carta com muitos problemas de concordância, sem questões de ortografia, sem questões de pontuação, para que as crianças pudessem focar o olhar delas apenas para esse aspecto, que é um aspecto gramatical, de concordância. Eu não poderia dizer, aqui o problema é de concordância, porque não é, nesse momento para eles é um termo que não é acessível. Então eu disse para eles que as palavras às vezes não estavam combinando. E aí nós caminhamos com essa questão. Vamos ver o que está combinando, o que é que não está, o que é que precisa mexer, o que é que não precisa mexer. Aqui nessa frase ainda tem mais um probleminha que não combina. Quem é que sabe dizer o que é que não combina aqui? O patrão é homem bom. Todos os dias vem buscar e levar de volta a gente. Thalita! Eu acho que poderia ficar assim. Todos os dias vem buscar e levar de volta a nós. Nós? Nós. Por que você tiraria a gente e colocaria nós? Porque se colocar a gente, teria que mudar todo o texto. Por quê? Porque todo tempo ela tá falando nós. Olha, vamos ver se vai ficar bom. O patrão é homem bom, todos os dias vem buscar e levar de volta. A Juliana e a Thalita pediram para eu tirar a gente e colocar nós. Nós. Agora eu vou fazer mais uma pergunta para vocês. Eu poderia... O patrão é homem bom, todos os dias vem buscar e levar de volta nós.
Eu poderia colocar esse nós em outro lugar? Vem nos buscar. Vem nos buscar. Vai ficar mais bonito, então, se a gente tirar o nós daqui e colocar aqui, ó. Todos os dias vem nos buscar e nos levar de volta. E nos levar de volta. Já tá bom? Por que você acha que carne não precisa acompanhar o quilos lá? Porque quando a gente vai no açougue, a gente pede, me dá 2 quilos de carne. A gente não precisa colocar o S. A Juliana disse que não precisa colocar carnes, porque a carne é um tipo de coisa que ela está pedindo, né? Então, olha, vai ficar assim: estamos com saudades, venham me visitar e tragam 2 rapaduras e 3 quilos de carne de sol, porque aqui está difícil encontrar. Nós envia um abraço. Diogo, como é que deve ficar então? Nós enviamos um abraço. Nós enviamos um abraço. Cremilda e Carlinhos. A gente poderia colocar assim, ó, enviamos um abraço. Porque a gente falando enviamos já fala como se fosse nós. Isso! Então vamos lá. Prontinho. A atividade de hoje foi separar sílabas. As crianças que já estão lendo e escrevendo já estão começando a se preocupar com isso. Quando eu trabalhava com a minha velha cartilha, então, desde a primeira lição da cartilha, a gente já começava a separar em sílabas. E eu dizia que a gente separava para quando chegasse no final da linha, as crianças soubessem separar a palavra. A primeira tá certa, a segunda tá errada, a terceira tá errada, a quarta tá certa, a quinta tá errada. Bom, vocês já pensaram, já discutiram, vamos ver agora o que vocês discutiram, o que vocês viram disso. Bruno, vamos dar uma olhada aqui. E essa maneira aqui, olha, você acha que está certo ou errado? Errado. Por que você acha que está errado? Porque é um N e se fosse um A, um A, um E, um I, um A, um U, servia. Então, deste jeito, a palavra atrapalhando, você acha que não está certo porque não termina com vogal. Tem que terminar com vogal. Agora eu vou fazer a pergunta para outro. Espera um pouquinho. Quem é que não concorda com o Bruno? Porque tem que dar pra ler. Por quê? Tem que dar pra ler. Se não der para ler? Não for a palavra. Por quê? Como é que fica separando ali? Como é que eu leio então? Atrapalhando. Olha, o Bruno disse que tem que terminar na vogal, a Beatriz, o Rodrigo e outras pessoas. Então eu vou mostrar essa maneira aqui, ó. Dá uma olhada aqui, Bruno. Desse jeito aqui. Tá certo? Do jeito que tá separado? Não. Então, dá pra ler esses 2 pedaços aqui? Dá, Renato, pra ler? Pra ler atrapalhando, o que precisaria colocar aqui? Um N. O N. Mas o N está aqui? Não. E aí, como é que fica, Bruno? E aqui, dá pra ler? Dá. Como é que eu leio aqui? Atrapalhando. Felipe, o que você acha dessa maneira número 5? Tá errado por causa do P. Hã? Tá
Tá errado por causa do P. O que tem o P? Tira o P? Hã? Eu tenho que tirar o P? Tirar o P e colocava ali. Como que eu teria que fazer com esse P? Colocar ele ali no A. Colocar ele embaixo. É. Se colocar embaixo, tá certo. Tá certo. Tem que dificultar. Agora eu vejo que quando eu dava esse monte de exercícios mecânicos de separar sílabas para os meus alunos em início de alfabetização, eu acho que eu estava preocupada que as crianças fixassem as sílabas e não que aprendessem, né, a separar as palavras quando não coubesse na linha. Porque eles não estavam alfabetizados, como que eles iam compreender isso? Quando há 15 anos atrás a gente começou a pensar nessa questão e a gente perguntava para as professoras, mas por que vocês ensinam a separar sílabas? E elas me diziam para quando chegar no final da linha, eles saberem separar. Aí era muito interessante, você pegava o caderno de texto dos meninos na segunda série, que tinham passado já 2 anos separando sílaba, e separava quando acabava o papel. Onde ficasse, ficou. Que era muito interessante porque as professoras davam os exercícios de separar em sílabas, mas nenhuma explicava para eles, que o critério para separar a sílaba em português é o ouvido, não é o gráfico. Em português, nas línguas latinas em geral, é a pauta sonora que define a separação. E isso é muito confuso para as crianças. Então, o que acontece se você pegar, por exemplo, uma sala onde se faz separação de sílabas e der palavras que têm sílabas que não são as chamadas simples, consoante e vogal, eles separam de 2 em 2 letras. Saber gramática precisa ser entendido em 2 domínios. Um é o saber gramática intuitiva, porque eu sou falante da língua, porque eu sou usuário da língua e eu domino de maneira intuitiva as regras e o funcionamento da língua. Outra coisa é ter um conhecimento explícito da língua. Eu posso, por exemplo, ser capaz de dizer todos os músculos que são envolvidos na hora que eu pedalo uma bicicleta e não saber andar de bicicleta, né? Porque eu sou especialista em ortopedia ou qualquer coisa assim, eu posso saber falar sobre isso e não andar de bicicleta. São coisas diferentes. Usar a língua e falar sobre a língua, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa ter bastante clara. Então, é importante que a gente tenha bastante presente esta ideia de que não é o conhecimento explícito da gramática que, de fato, vai garantir o domínio da língua. Acho que tem uma questão que eu costumo brincar. Se fosse todo professor de língua portuguesa, que teoricamente domina as regras da gramática, seria escritor. Carlos Drummond de Andrade era funcionário público, o Vinícius de Moraes era diplomata. Eu sei de bem poucos professores de português que tenham de fato virado escritores, o que mostra que são conhecimentos de ordem diferente. Se quiser formar um leitor e um escritor, mergulhe os seus alunos nas práticas de leitura e de escrita.